Graça e paz, amados irmãos, uma boa noite no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, quarta-feira, 13 de maio, para nós é motivo especial, porque é um momento no qual nós damos aí um pit stop, uma parada nas nossas atividades, nos nossos afazeres, para podermos nos reunir enquanto igreja metodista em Guaianazes, podemos nos reunir em torno da palavra do Senhor, em torno dos propósitos, em torno dos pedidos de oração, das súplicas e também das ações de graças. E também podemos juntos, através deste momento, estudarmos um pouco mais a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com os amados irmãos e irmãs uma palavra no qual nós já fizemos um devocional bem breve, bem rápido, mas eu gostaria de agora me aprofundar nesse texto, visto que nós temos nessa quarta-feira um tempo hábil, gostaria de revisitar esse texto nessa noite. Por isso eu quero convidar a você, nesta hora, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Eu te convido a você a abrir no capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 13 ao 21. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 13 ao 21. Amém? Todos acharam esse texto? É um texto conhecido, porque é um texto que fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Amém? Todos acharam? Diz assim as Escrituras: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-os por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e ele se compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles, os seus discípulos, responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite, reunido em torno da palavra, reunido em torno dos propósitos e das nossas orações. Este texto é um texto que nós podemos observar que ele foi praticamente relatado, e aí é o único texto que é relatado nos 4 evangelhos: Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas e Evangelho de João.
esse texto nós podemos ver a importância dele pelo fato de ser mencionado nesses 4 evangelhos. Os estudiosos vão apontar para nós que quando um texto é mencionado mais de uma vez, isso pode ou quer dizer ou quer apontar a importância desse texto para aquela primeira comunidade ou para a primeira comunidade cristã ou para os primeiros crentes daquela época, da época de Jesus. Então nós podemos perceber que esse texto é um texto que foi muito importante para os primeiros cristãos, como também é um texto importante para as nossas vidas, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, esse momento de isolamento social, esse momento de pandemia, no qual nós precisamos aí renovar a nossa fé, renovar as nossas ações em Cristo Jesus, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e aquilo que a gente faz e pode fazer por aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nessa noite, eu escolhi esse texto, né? Esse texto me veio no devocional na terça-feira, né? Ontem, e eu gostaria de poder meditar com os irmãos sobre ele. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, e aí a gente pode aplicar para esses dias que nós estamos vivendo, é que Jesus, neste milagre em especial, ele está vivendo um grande drama da sua vida. Se você olhar aí o capítulo 13, eu te convido a você olhar aí o capítulo 13, dos versos 53 ao 58, Jesus havia pregado em Nazaré, na sua cidade natal. E aí, o que acontece com Jesus? Ele é praticamente rejeitado, ele prega na sinagoga, mas todos desconfiam porque eles dizem: esse não é o filho do carpinteiro? Não é Jesus de Nazaré? Então, ali ele é rejeitado na sua própria casa. Não há um valor ali, a pregação, o ensino de Jesus. Não há valor para o profeta na sua própria casa. Ele é rejeitado em Nazaré. E ali ele está dando continuidade ao seu trabalho, à sua missão. Quando lhe chegam alguns discípulos, e aí você pode olhar no início do capítulo 14, dos versos 1 ao 12, lhe chega ali os discípulos de João e dizem: olha, João Batista foi decapitado, João Batista está morto. Quem era João Batista? João Batista era parente de Jesus, era primo de Jesus, era o precursor de Jesus, é aquele que havia batizado Jesus no Jordão. E ali é um dia tenso para Jesus, porque ele havia sido expulso da sua terra e agora ele recebe a informação que mataram o seu primo, decapitaram por ordem de Herodes João Batista. E ali Jesus resolve pegar um barco, resolve ir para o outro lado e, porém, a multidão o segue. Jesus estava vivendo um dos dramas da vida, dramas que muitas das vezes eu e você também passamos. Drama como este que nós estamos vivendo nesse momento de isolamento social. Mas o que Jesus nos ensina neste momento? Ele desembarca do barco do outro lado ou da outra banda do mar. Ele desembarca ali e aquela multidão
o persegue, aquela multidão vai atrás dele. E mesmo ali cansado, mesmo ali sem ter tempo para comer, como diz os relatos nos evangelhos, ele começa a ensinar, ele começa a curar, ele começa a operar ali em favor daquela multidão que o seguiu. Era um dia, podemos dizer, não favorável, era um momento não favorável para Jesus, mas ali ele não abre mão de cuidar daquela multidão. Diz o texto que ele se compadeceu da multidão. Ele ali teve compaixão daquela multidão. Mesmo vivendo aquele drama, mesmo sendo expulso, mesmo seu primo sendo decapitado, ele estende a mão, mesmo ele vivendo esse drama da vida, ele pratica o amor, ele estende a mão. Ele não se isola no seu deserto, ele não se isola no seu barco, mas ali ele estende a mão para aqueles que precisam da sua ajuda. Isso nos chama a atenção. Tudo bem que estamos vivendo tempo de isolamento, tempo de pandemia, mas nós não podemos tampar os nossos olhos, fechar os nossos ouvidos para aqueles que nos pedem pão, para aqueles que nos pedem uma palavra de esperança, para aqueles que querem ouvir falar de Jesus. Eu e você estamos sim vivendo esse tempo de isolamento, mas a palavra de Deus, ela não está presa, como diz o apóstolo Paulo. Eu e você podemos estar encarcerados dentro dos nossos lares, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. O bem que nós podemos fazer não está restrito simplesmente ao nosso lar, à nossa casa. Eu e você podemos ajudar. Eu e você podemos contribuir, eu e você podemos pregar o Evangelho, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp. Nós podemos fazer, nós podemos contribuir com aqueles que estão preparando as cestas, podemos contribuir com o Ministério de Ação Social da nossa igreja. Nós podemos fazer muito mais. Nós não podemos aí nos encarcerar e deixarmos ser encarcerados as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa pregação por este momento. Há uma multidão lá fora que tem fome. Há uma multidão que tem fome pelo pão, sim, e aí o pão físico, mas também há uma multidão lá fora que tem fome de ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ligar, nós podemos mandar mensagens, nós podemos mandar músicas, louvores, nós podemos incentivar, nós podemos dar ânimo, esperança, e é assim que eu e você vamos aí carregar as cargas uns dos outros. É nessa corrente. Era isso que Jesus estava fazendo. O dia era mau, a situação era difícil, mas isso não foi motivo para Jesus parar a sua missão. Não foi motivo para Jesus parar ali de fazer o bem. E isso nos chama a atenção. Eu e você podemos fazer o bem, pregar o Evangelho. Eu e você podemos fazer muito mais por aqueles que estão ao nosso redor.
Outra coisa que esse texto nos chama a atenção, e aí você pode olhar o verso 15, que os discípulos chegam para Jesus, viram para Jesus e diz: olha, Jesus, a noite está próxima, o tempo já findou, caiu a noite, nós não temos como alimentar essa multidão, nós não temos como alimentar essa multidão. Os nossos recursos chegaram ao fim, tempo e alimento não dá mais. Nós estamos no limite. E quando a gente olha esse verso, eu começo a pensar comigo, o que esse verso pode nos trazer? Qual é a lição? Esse verso nos aponta que muitas das vezes eu e você vamos ser aí pegos de surpresa. Muitas das vezes nós vamos nos encontrar fracos. Muitas das vezes os nossos recursos vão estar escassos. Mas diante de Deus, daquele que é o Criador dos céus e da terra, a nossa escassez não é a escassez de Deus. Muito pelo contrário, a nossa escassez, na verdade, é tempo oportuno para Deus aí fazer e operar o sinal da fartura. A nossa fraqueza é tempo oportuno para que Deus manifeste a sua força, a sua glória, o seu poder. Os discípulos chegaram diante de Jesus com as suas limitações, mas Jesus vira para eles e diz: alimente-os, alimente-os, dê a eles o que comer. E isso nos chama a atenção, porque muitas das vezes nós nos limitamos com aquilo que nós temos nas nossas mãos. O que temos nas nossas mãos? Nós temos aí 2 pães, nós temos aí 5 pães e 2 peixes. Nós temos aí o essencial para vivermos o dia, o essencial para passarmos o mês, o essencial. Mas Jesus aqui desafia a fé dos seus discípulos. Olha, vocês estão olhando o até aqui. Vocês estão olhando para os recursos que são de vocês, mas vocês têm um Deus que é dono da prata e do ouro. Vocês podem mais. Alimentem a multidão. Alimentem a multidão. Muitas das vezes nós ficamos olhando para aquilo que a gente tem em nossas mãos, seja os nossos recursos financeiros, seja os nossos dons, os nossos talentos. Às vezes nós ficamos limitados pela nossa falta de fé. E às vezes deixamos de ajudar, às vezes deixamos de pregar, às vezes deixamos de anunciar, às vezes deixamos de fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor. Nós deixamos, assim como os discípulos, nós já chegamos para Jesus com a resposta certa. Despede a multidão para que ela vá no meio do caminho e compre o que comer. Despede a multidão. Mas Jesus, Ele nos dá uma outra ordem. Ele diz: o que você tem na mão?
É a partir daquilo que você tem em tua mão. Ah, Senhor, eu tenho um único dom, um único talento. É a partir desse que Deus quer multiplicar. Ah, Senhor, eu só sei cantar uma canção, eu só sei tocar um hino. Ah, Senhor, eu só tenho um mantimento. Ah, Senhor, eu só tenho um único recurso. Mas é a partir deste que Deus te chama. Como a gente olha a vida daquela viúva, ela deu tudo. Enquanto uns davam aquilo que sobrava, ela deu tudo. E nós somos desafiados a rompermos em fé, a ampliar a nossa fé, a sermos fiéis dispenseiros do Senhor. É em tempo de crise, está todo mundo com medo do que vai ser o amanhã, mas o que nós temos em nossas mãos hoje, nós somos chamados a empregar na obra, nós somos chamados a alimentar a multidão, nós somos chamados, porque o Deus que nós servimos é Jeová Jirê, é o Senhor que provê. Ele proveu o sacrifício como proveu na vida de Abraão e Isaque. É Ele que proveu para a viúva que não tinha mais nada na sua botija. E ali, por intermédio do profeta, o profeta manda: recolha quantos mais cântaros você conseguir, quantos mais vasos você conseguir. E ali o azeite e a farinha foram multiplicados. É esse Deus que nos desafia, neste momento de crise, sermos instrumento deles para abençoar outras vidas. É esse Deus que nos desafia nessa noite, meu amado irmão. O que você tem na mão? O que você tem? Qual é o seu recurso? Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Que neste momento de crise você vai poder compartilhar. Qual é? Esse texto é um texto desafiador, é um texto de fé para aqueles que verdadeiramente estão dispostos a fazer a diferença neste mundo. Não fazer por fazer, porque fazer por fazer, nós vamos ser simplesmente religiosos. Mas se eu vou fazer por amor, aí sim, eu vou ser aí reconhecido como discípulo. Porque os discípulos de Jesus não fazem por fazer, eles fazem por amor. Eles distribuem, eles dão os seus recursos, eles compartilham o seu pão, o seu peixe, eles compartilham o seu dom por amor e não para mostrar que eles são melhores ou que eles têm condições melhores. Não é o que sobra, mas é o que temos em nossas mãos. Jesus te chama nessa noite a ajudar aqueles que estão com fome e estão com sede. Ei, você, não é possível que eu e você não temos nada para oferecer. Não é possível que eu e você não temos nada para dar. Não é possível que nós, nesse tempo de crise, vamos fechar as nossas portas e as nossas janelas e não vamos ver aquele que está do nosso lado precisando de ajuda. E o interessante nesse texto é
que Jesus pega ali aqueles pães, aqueles peixes, levanta, ora, e há o milagre da multiplicação. E o texto vai dizer que 5.000 pessoas se fartaram e ainda sobraram 12 cestos. O que esse texto tem para falar conosco? A multiplicação é de Deus. É Ele quem multiplica. O poder é dele. É Ele que age. Mas quem distribui é você, sou eu, somos nós, discípulos do Senhor. O milagre, a ação, o poder é de Deus. Mas quem vai fazer a obra? Quem vai fazer a ação? Quem vai sair? Quem vai ligar? Quem vai mandar a mensagem? Quem vai perguntar se está tudo bem? Se está precisando de algo? Quem é que vai estender o ombro, amigo? Quem é que vai aí rir com aqueles que estão alegres ou chorar com aqueles que estão tristes? É você, sou eu. Somos nós. E é a partir da nossa ação que Deus vai aí multiplicar. É a partir de nós que Deus vai aí restituir a alegria, a esperança daqueles que estão tristes, desanimados, desesperançosos, ou necessitados do pão, ou de algum recurso. É a partir de você, meu irmão, é a partir de mim que Deus vai operar um milagre. Não foi Jesus que saiu distribuindo aqueles cestos e aqueles pães e aqueles peixes, mas foram os discípulos. Aqueles mesmos discípulos que não tiveram fé, que mandaram despedir a multidão, é esses mesmos discípulos que agora estão com um milagre na mão. Você é o milagre. Você é o milagre de Deus, no qual Deus quer te usar neste momento de isolamento, nesse momento de pandemia. Ele quer te usar com os seus recursos. Mas você vai dizer, pastor, são mínimos. Mas aquele que tem 2, ele multiplica para 4. Aquele que tem 5, ele multiplica para 10. E aquele que tem 10, ele multiplica para 100. Ele dobra, ele faz. Mas é necessário que você vá. É necessário que você se coloque na linha de frente, que você se disponibilize. É necessário. E o mais bonito desse texto é que sobram 12 cestos de pães. 12. E quantos discípulos Jesus tinha? 12. É interessante, porque no primeiro momento eles não têm nada, mas agora há uma sobra, 12 cestos. E aí a gente pode dizer 1 cesto para cada discípulo. O que esse texto quer nos ensinar além? O que esse texto quer ir além? Ele quer nos mostrar que aquele que põe a mão no arado, aquele que está disposto a ajudar, aquele que olha para o seu irmão que está necessitado, seja de um mantimento, seja de um bem, seja de um recurso, seja de uma palavra de esperança, seja de um ânimo, aquele que se compadece, mesmo vivendo nos dias difíceis,
mesmo vivendo em tempos de crise. Aquele que tem coragem de tirar aí o seu olhar da sua dor e poder contemplar aqueles que estão ao seu redor. Deus não vai deixá-lo faltar. Não vai deixar faltar, porque digno é o obreiro do seu salário. As palavras das Escrituras diz que o justo não mendigará o pão. Aquele que é justo, aquele que se compadece, aquele que está disposto a olhar aquele que necessita, aquele que está disposto a dividir o pão, aquele que está disposto a ser um milagre na vida do outro. Deus é promessa, Ele não vai deixar faltar. Ele não vai. Ainda que você possa dizer, mas o meu recurso é limitado, eu estou fraco. Mas é estendendo a mão que Ele te faz forte. É estendendo a mão. É louvando que nós somos curados. É pregando que nós somos renovados. É falando do amor de Jesus que nós somos aí, invadidos de uma alegria que não é a alegria do ouro e da prata e nem de nenhum bem. É quando eu e você nos colocamos na presença do Mestre, como aquele garoto se colocou com os seus recursos, é que Ele opera um milagre. E aí eu convido você nessa noite a deixar que o Espírito Santo fale no seu coração, fale aos seus ouvidos, abra os seus olhos, e que você possa nessa noite diante de Deus falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. São poucos pães, são 5 pães, são 2 peixes, mas eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como instrumento, como um agente de milagres na vida daqueles que estão ao meu redor, da vida daqueles que precisam. Senhor, toca no meu coração, para que eu possa ligar, para que eu possa mandar mensagens, para que eu possa contribuir nas campanhas. Toca na minha vida, Senhor, desperta-me, para que eu possa ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Assim nós seremos reconhecidos que somos igreja. É estendendo a mão, é colocando o ombro. Assim nós vamos ser reconhecidos. Mas isso é trabalho do pastor. Não, isso é trabalho da igreja. Isso é trabalho daqueles que são chamados. E é isso que nos faz diferente do mundo. É o amor de Deus que nos constrange a dividirmos o pão com aqueles que têm fome e sede. Seja o pão físico, seja o pão que veio dos céus. Que essa palavra, nessa quarta-feira, possa tocar em teu coração. Que você possa meditar nesse texto, capítulo 13, capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E que Deus em Cristo possa aí soprar nomes e mais nomes de pessoas no qual você pode ajudar neste momento. É a minha oração nessa noite, é o meu clamor diante do Pai. Oremos ao Senhor neste momento. Vamos apresentar os nossos propósitos, vamos apresentar esse desafio, vamos nos colocar na mão do Senhor
Deus Pai Todo-Poderoso, para que possamos ser verdadeiramente agentes de milagres na mão do Deus Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Queremos, ó Pai, dizer que nós aceitamos estes desafios, Senhor. Senhor, queremos fazer não por fazer como os religiosos, mas queremos fazer porque o teu amor nos constrange. Ó Senhor, nós queremos nos compadecer daqueles que estão ao nosso redor e diante de ti apresentar os nossos recursos, Pai. Ó Senhor, os nossos talentos, as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Pai, os mantimentos, ó Pai, o pão, Senhor. Senhor, meu Deus, é muito pouco diante do muito que o Senhor tem nos sustentado, mas nós queremos dividir, Pai. Nós queremos ser usados, nós queremos ver a multiplicação acontecer através das nossas vidas, na vida do outro, do próximo, porque, Senhor, é certo que aquele que põe a mão no arado, o Senhor não deixa faltar. O justo não vai mendigar o pão, as 12 cestas, ó Pai, a farinha na botija, ó Pai, a farinha, Senhor, o azeite no cântaro, Senhor, não vai faltar, Senhor, mas vai sobrar para aqueles que com amor estão dispostos a ser igreja. É isso, Senhor, que nós pedimos. É isso, ó Pai, que nós clamamos a Ti nessa noite. Ó meu Senhor, ó meu Deus, usa-nos como instrumentos do milagre. É o Senhor, o milagre é o Senhor que faz. O poder está em Tuas mãos. Mas nós queremos ir, nós queremos ligar, nós queremos levar a palavra. Nós queremos, ó Pai, nós aceitamos o Teu desafio. Senhor, nessa noite, usa-nos, ó Pai. Usa-nos, Senhor, ó Pai, como ponte. Ó Senhor, ó Deus, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Ó Pai, usa, Senhor, a Tua igreja. Desperta-nos, Senhor, para aqueles que têm fome. Ó Senhor, do pão da terra, mas também do pão que desce dos céus. Meu Deus, Te apresentamos os nossos propósitos. Te apresentamos, Senhor, ó Pai, a Tua igreja, os Teus filhos, as nossas famílias. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que as Suas mãos de poder estejam estendidas sobre todos nós, ó Pai. Senhor, é o que nós queremos pedir a Ti e Te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu amado. Que o Senhor possa continuar falando em teu coração, em tua vida, na tua casa, que este mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aquele que se compadeceu dessa multidão, possa também ser o nosso exemplo e que eu e você possamos nos compadecer, nós possamos entregar o que temos nas mãos e possamos viver o milagre de Deus Todo-Poderoso dia após dia em nossas vidas, em nossas famílias. É a minha oração nessa noite, nessa semana, para você, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Recebamos agora a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus que é Deus de provisão, que é Deus de fartura, que é Deus de sustento, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão que veio dos céus, e
as consolações do Espírito Santo, esse Espírito que anima a minha vida, a sua vida, nessa caminhada, nesses dias difíceis. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos e sobre todos aqueles que estão ao seu redor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém e amém. Uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.